Meu nome é Rabi, eu sou arquiteto e urbanista e trabalho com economia criativa. E para um momento de pandemia que a gente está passando hoje, eu acho muito importante porque existia essa angústia de como entrar no mercado de trabalho, como entrar no meio da arquitetura, no meio do contexto artístico e estético, só que eu não sabia como. Então eu acho que a pandemia foi um grande... por toda a questão negativa que ela também trouxe pontos positivos. Então, trazer a arquitetura e o contexto artístico tem sido muito importante nesse sentido. Eu comecei como arquiteto, eu me formei em 2017 e eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Então, trabalhei ainda como vendedor em algum período e foi quando eu fui morar em Brasília, de fato, eu tive esse contato com o design, né, com criadores de peças conceituais. Foi aí que despertou o interesse por criar peças. Aí eu assisti uma palestra de um designer que foi convidado para lá e eu via que ele trabalhava com madeira. Aí veio aquele negócio, cara, se ele faz isso com madeira, eu posso fazer com metal. Porque meu pai toda a vida trabalhou com peças de zinco e trabalhando com peças de zinco, fazendo bica, calha de casa, né, para poder escoar a água do telhado. Que era um trabalho basicamente simples. E por que não a gente romantizar essa situação e transformar isso numa coisa ainda mais elegante? Pegar o zinco, que é um metal que fica sempre à parte do que a gente está acostumado a ver dos metais, né, valorosos, que são o ouro, a prata, e a gente traz o zinco como peça também, como um metal precioso, no sentido de dar forma na hora de decorar a sua casa, o seu ambiente, ou o seu jardim, seja o que for. Então acho que o zinco traz essa nova perspectiva. Mas como a gente iria trazer essa perspectiva? Aí a gente começou a trabalhar com o design afetivo, né, de fato. Por mais que seja algo manufaturado, feito à mão, basicamente de maneira artesanal, mas a gente traz essa questão do conceito do design, porque o artesão, ele está sempre relacionado a que já nasce com um dom. E a gente teve que se preparar, eu tive que estudar, tive que conhecer a arquitetura, tive que ter contato com design afetivo, com outros designers, para poder entender qual que é o meu espaço. Então a pandemia fez com que os projetos cessassem e a gente teve que ir atrás de uma nova perspectiva. Aí começaram aquelas ideias, né? Até que um dia a minha irmã chegou em casa com um papelzinho de panfleto, fez um barquinho. E meu pai disse, Rabi, por que não essa peça para a gente fazer e dar certo? Aí fizemos a primeira peça, depois a segunda, até chegar de fato na forma final, né? Que ela tem conquistado bastante o espaço no mercado da arquitetura e dos conceitos de interiores, né? E foi aí que comecei a fazer as postagens, sempre ligando a peça à minha cara, né? Junto com meu pai, mostrando todo o serviço, e a gente começou a mostrar tudo isso na internet. Foi aí que despertou o interesse de uma colega minha, que estava construindo seu apartamento lá em Brasília. Rabi, eu quero essas peças e quero colocar na minha sala. Aí ela tem uma peça da Tidele, né, que é uma marca conceituadíssima no Brasil, né, que grandes designers fazem essas peças lá, né, e junto com a peça de Rui Otaki, que é o pêndulo, saíram os nossos barquinhos, como você vai ver aí na foto. E foi sensacional porque ali eu de fato senti que a gente tem um poder sim de conceito, por que não? Né? Por mais que o traço seja um tanto infantil, mas é essa afetividade do design que ele quer trazer, né? Então, eu acho que quanto à economia criativa, eu acho que a gente se deu bem nessa sacada. Porque veio primeiro essa peça do barco e saímos na Tidele e posteriormente a gente veio começando a fazer mais e mais peças e mandando para vários locais do país. Outra sacada interessante foi quando eu me encontrei com o Flávio Capitolino. Não sei se a maioria conhece. Flávio Capitolino, ele é um grande restaurador de quadros. E eu sempre falava com ele no Instagram, até que um dia ele me respondeu. Aí eu perguntei se eu podia ir na casa dele para mostrar um pouco do meu trabalho. E ele considerou a nossa peça como arte e levou até Paris para um galerista francês, parisiense, e falando um pouco sobre as nossas peças, e ele falou e levou. Então foi muito interessante isso também, porque isso conseguiu dar
um start bem interessante para o que a gente está de fato criando. E outra situação maravilhosa é que as minhas peças hoje conseguem levar um pouco do meu projeto. As pessoas veem as minhas peças e entram em contato comigo para fechar um projeto, né? Porque vem uma nova perspectiva. Se às vezes eu não consigo fechar o projeto, às vezes eu só levo a peça e já está tudo ok. E as pessoas vão ter o prazer de dizer assim, poxa, eu tenho uma peça, acho legal isso, eu não sei se é muito soberba da minha parte, mas como eu vejo o pessoal dizendo, eu tenho um Sérgio Rodrigues em casa, que é um design que ficou famosérrimo no país. Tenho um Sérgio Matos em casa, tenho uma Lina Boa em casa, um Paulo Alves em casa, por que não dizer, eu tenho um Rabi em casa, né? Então essa é a ideia que a gente quer vender, né? De fato, é ter um Rabi em casa, né? Como peça de design criativa e detalhe assim, sair do interior da Paraíba para tentar conquistar o país ou o nosso estado ou o nosso Nordeste, eu acho que é uma das missões que eu tenho, que eu tento carregar. Assim como grandes designers já chegaram ao topo, eu também quero chegar lá. Então essa é a minha afetividade quanto à questão de conquista de mercado. Quanto empreendedorismo, quanto arquitetura, quanto arte, de fato. Os meus próximos passos em relação a essa arte é justamente chegar no mobiliário. Criar peças de mobiliário. Então assentos conceituais que levam de fato à brasilidade, porque são peças que lembram o Brasil. Então nós temos o barquinho, que é uma peça que lembra muito origami, que diz respeito à questão da afetividade, de você lembrar da infância, do barquinho de papel. Aí depois a gente vem com a peça da arara, né, que já fala um pouco de Brasil, e a peça do tucano. Então, assim, a ideia de fato é você ter esse respaldo com peças que lembram o Brasil. O Brasil se vende, as pessoas gostam de comprar coisas brasileiras, coisas do Brasil, né? Você tira pela época da Tropicália, né? Dos anos 70, e até hoje as pessoas gostam dessa excentricidade que o Brasil tem quanto arte. Então a ideia é essa, né? Vender isso para o mundo inteiro como brasileiro, como peça brasileira, paraibana. O próximo passo de fato é chegar com o mobiliário, né? Trabalhar com mobiliário também interativo para as pessoas poderem sentar, usar, decorar o espaço, falando de Brasil, né? E atualmente a gente está estudando também formas que lembram plantas, a questão orgânica da natureza, para a gente também incorporar junto com o zinco. Então, é essa a situação que eu quero trazer, que as pessoas consigam ter um Rabi em casa. Quanto à questão de ter meus pais ao meu lado, meu pai e minha mãe é professora de arte, e meu pai sempre trabalhou com zinco, então e eu sou arquiteto, então a gente tem essa relação conjunta. As ideias sempre passam por minha mãe, eu tento desenhar e minha mãe diz, não, isso aí tá ruim. Ela diz, na cara de pau, tá ruim, não, tá legal, olha que coisa linda. Então ela vai tentando fazer isso. E os encaixes ficam por conta do meu pai. Rabi, a gente pode trabalhar com essa forma e encaixar assim, já que ele tem essa experiência, né? Então eu fico responsável pelo desenho, minha mãe é o meu controle de qualidade, a minha mãe, e meu pai é quem fica por conta de fazer, de colocar a mão na massa. Às vezes ele não deixa eu fazer, porque ele é um cara muito detalhista, então eu deixo ele bem à vontade. Então assim, é um trabalho colaborativo em família mesmo. A pandemia trouxe essa nova relação. Meu pai sempre trabalhou fora e hoje a gente está trabalhando todo mundo junto em casa, tem sido muito bom. Para muitos, a pandemia tem sido algo negativo. Para você, como é que está acontecendo e como é que você está fazendo para você se virar? A pandemia eu acho que foi onde Rabi surgiu. As pessoas hoje estão conhecendo o trabalho de Rabi por causa da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, a gente não iria nunca parar em casa, pegar o maquinário que tinha lá parado, para a gente de fato começar a criar, sabe? Então eu acho que a pandemia foi muito, muito importante para essa economia criativa, para essa criação em conjunto, sabe? De ficar em casa sem fazer nada, porque meus projetos na pandemia caíram absurdamente.
E estão voltando a crescer agora por causa das peças. Então as peças chegam primeiro e depois vem agora o projeto, que antes era o contrário, chegava só o projeto e eu sem nenhum disparate, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum currículo para tentar conquistar as pessoas. E hoje, através das peças, a gente consegue chegar no público para fazer o projeto. Entrar no mercado por outro caminho, como a gente está fazendo, quanto arquiteto, eu nunca imaginei na minha vida que a gente pudesse chegar de fato a isso. Porque, cara, como é que eu ia entrar? Eu acho que tinha essa angústia, né, de entrar no mercado da arquitetura e como é que a gente iria fazer isso, né? Então, acho que a gente tem sido, assim, foi muito criativo chegar nessa questão e atingir as pessoas com arquitetura através de uma mini peça. Que seria a peça do barquinho, que seria a peça do tucano e todas as demais peças que ainda estão por vir. Então, tem sido bem importante. Quando a gente pensa no barquinho, a gente já pensa que é algo que vai tocar no coração de alguém. A gente já pensa no barquinho pensando que ela vai remeter à infância, como várias pessoas, uma série de pessoas já falaram, né? Que Rabi, que legal, gosto de ver os barquinhos e eu me lembro da infância, do que eu vivi. Lembrei do barquinho que eu fazia junto com meu pai, de papel, né? E essa afetividade de trabalhar com meu pai, eu acho que também traz um carinho entre as pessoas que vêm, né? Então, assim, o conceito da peça vem junto com a peça, na hora da criação, né? Agora mesmo a gente está fazendo um banquinho Vitória Regia, que posteriormente a gente vai lançar essa linha. A gente vai trazer essa peça, a gente vem trabalhando, que é uma peça que lembra a brasilidade, que lembra um pouco do Brasil e que vai ser usada de zinco, pintada de verde, no contexto que é para se sentar. Então, tudo isso se caminha de forma conjunta. Hoje eu trabalho com o meu Instagram, de fato, mostrando como é feita a criação. Então, essa tem sido a maneira de vender, de fato, o produto, que as pessoas aceitem e entendam que é um produto que você pode ter em casa, como desejo, de fato. Então, desde o aconchego de casa, tem algumas imagens que eu vou mostrar para vocês que eu acho que é bem interessante para sentir o que é de fato as peças que Rabi produz junto com o pai, né? Porque a venda de fato, mostrando o caminhar, brincando de fato com a peça, né? Eu acho que é porque eu tenho um traço muito infantil, então eu acho que as pessoas já conseguem de fato ter a ideia de que, cara, eu quero ter uma peça de Rabi em casa. O barco, né, eu vendo da seguinte forma: você leva um barco de zinco para remeter à sua infância frágil de papel. E hoje você leva uma vida adulta de metal. Então, é esse conceito que eu quero levar para as pessoas em relação ao barco. E as outras peças estão ligadas justamente à brasilidade, né? As pessoas gostam de ver e de vender e de ter o Brasil como aliado, né? O mercado paraibano, a gente tem muito orgulho de ser paraibano. Eu tenho muito orgulho de ser da Paraíba. Então isso também dá essa efervescência quando a gente vai vender o conceito, né? Ser o menino do interior também, eu acho que as pessoas gostam de sentir o que de fato é. Porque eu sou o cara pé no chão, sou o cara que vou na esquina e falo com o seu Zé da padaria, falo com o pessoal e as pessoas gostam dessa questão do pé no chão, né? Afinal, eu acho que o mercado merece e precisa de arquitetos pé no chão, né? E essas pecinhas eu acho que mostram um pouquinho disso. Eu sempre trabalho com vídeos interativos, sempre brincando com eles, fazendo essa interação, geralmente pelo Instagram, utilizando o meio dos stories, do feed também. Eu trabalho, sempre trabalhando com 3 peças para ficar tudo bem organizado, eu acho que é importante falar isso. E também trabalhar com uma nova função do Instagram, que é os Reels, que a gente consegue trabalhar com um vídeo mais rápido, de 15 a 30 segundos, divulgando essa questão do carinho com a peça, essa questão da fabricação da peça. Eu mostro sempre o passo a passo e assim, eu não mostro o passo a passo de fato, né? Porque aí eu já vou dar o meu peixe, não posso. Mas eu mostro geralmente a montagem em algumas etapas e mostro como é que fica decorado num espaço e que fica muito elegante.
Então, após a publicação, as pessoas sempre entram em contato, dizer, quanto é que custa, como é que eu faço para ter um rabinho em casa, como é que eu faço para ter um barco em casa, ou um tucano em casa, né? Por exemplo, outra questão também para poder dar valor às peças, eu escrevi a peça O Tucano em uma premiação nacional, que foi promovida pelo Museu A Casa do Objeto Brasileiro, e foi muito importante porque a gente ganhou menção honrosa. De 250 peças, a gente ganhou menção honrosa como peça criativa do ano de 2020. Não ficamos em primeiro lugar, mas a gente chegou quase lá. Eu acho que menção honrosa para mim foi basicamente ganhar em primeiro. Porque quando a gente não tinha tanta repercussão, com a premiação acho que consegue dar esse respaldo, né? Um novo caráter para a peça de Rabi. Eu acho que ser uma peça premiada, que ganha menção honrosa, dá esse valor também a mais. Que estão entrelaçados, né? O design e a arquitetura, eles andam de mãos juntas, assim. Né? E tem muitas pessoas que pensam, o arquiteto não pode ser designer, o designer não pode ser arquiteto. E a gente pode sim dar as mãos e andar juntos. Porque o arquiteto tem que produzir espaços, desde a concepção de uma casa até a forma como a pessoa vai sentar. Então é se preocupar em tudo isso. A arquitetura traz esse respaldo, a arquitetura é importante até mesmo para promover o nosso trabalho. Talvez se eu não fosse arquiteto, a gente não conseguiria chegar onde a gente quer chegar. E com a arquitetura, ela dá esse norte. Então, não é conflitar com o design, mas é agregar ao design. O Rabi empreendedor fica muito feliz, realizado em relação às peças, à repercussão. E é essa a ideia mesmo, é vender um produto que a gente tenta de fato colocar no mercado e as pessoas aceitarem assim, a gente começa a se surpreender. O Rabi, quanto empreendedor, fica muito feliz porque hoje a gente tenta passar uma certa notoriedade, né, através do nosso trabalho, porque a gente sempre sai em entrevistas na nossa região e a gente começa a ficar mais específico naquela área. Né? As pessoas conseguem ver mais autoridade no que diz respeito à criação de peças. Né? E isso tem sido muito importante. E participar da FINC hoje também é muito importante porque a gente consegue ter um novo respaldo. A questão de atrair o mundo inteiro em relação às nossas peças, isso tem sido uma maneira muito efervescente, muito gritante, para poder dizer assim, cara, eu estou no mercado de trabalho, eu sou um empreendedor, eu consigo realizar coisas que conseguimos chamar a atenção de certa forma. Então tem sido muito importante trabalhar hoje nessa feira. E quero muito agradecer aqui a Regina que tem sido muito importante, o Sebrae, né, a própria feira também. Vocês têm sido muito importantes quanto à repercussão e à concretização do nosso trabalho no mercado empreendedor. Essa é a economia criativa que a gente quer levar para o mundo inteiro e que as pessoas consigam, de fato, junto com o Sebrae, junto com a feira, com a FINC, junto com Regina, mostrar para o mundo inteiro que a Paraíba tem sim o seu valor, que Campina Grande consegue vender os seus produtos, que Lagoa Seca quanto interior também. Então eu tenho muito orgulho de estar participando hoje dessa feira e estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, da nossa experiência, né, saindo de casa de uma pandemia, e eu espero que todo mundo consiga encontrar de fato o seu caminho promissor para o empreendedorismo. Porque hoje, infelizmente, a gente tem que encarar essa pandemia como está. Só que a gente não pode parar de fato. E a gente tem que se movimentar de alguma forma. E essa foi a minha forma que eu encontrei para me movimentar. Eu quero e espero muito que cada um de vocês consiga encontrar a forma de trabalhar também. Obrigado.